Eu sou psicóloga, sou formada pela UFSC, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente estou fazendo doutorado pela Unifesp. A gente fez, na realidade, né, uma validação, né, de uma escala, né, que é um questionário, né, vamos dizer assim, né, um questionário de autorrelato, formas bem generalizadas, que mensura alguns níveis, né, de desorganização no ambiente, e principalmente em famílias, pensando, e a gente pensou no ambiente do adolescente, né? E a gente verifica, né, que esse construto ele já está amplamente estudado na literatura. A gente verifica que ambientes caóticos têm grande propensão de influenciar o desenvolvimento humano desse adolescente, né? Que se dá a partir de algumas variáveis, por exemplo, de confusão no ambiente, a entrada e saída de pessoas, né? Um ambiente desorganizado, sem rotina, né? Que também é um conceito muito importante da escala. E a gente validou essa escala para o uso de profissionais, psicólogos, enfim, profissionais de saúde, inclusive até profissionais do ensino, né? Profissionais que trabalham com as crianças em escola, né? O objetivo total do doutorado, né? Que depois a gente vai pegar essa variável, né? Esse construto, e vai verificar se essa variável, como ela não tinha sido validada anteriormente, a gente precisava desse processo anterior, a gente vai verificar se essa variável ela tem influência no contexto do adolescente em geral, quanto à questão do primeiro uso de álcool. Aí é isso que a gente vai fazer no futuro. Dentro ainda dessa escala, dentro ainda da validação dessa escala, a gente testou se essa variável ela tem a ver com outras variáveis já descritas na literatura. A literatura afirmava, né, que o caos no ambiente familiar tem relação com o nível socioeconômico, né? Um dos grandes achados da nossa pesquisa, e na nossa pesquisa a gente verificou que não, né? Que a gente não, que esse contexto, né, de questões socioeconômicas, ele não está relacionado com o caos no ambiente familiar, né? No entanto, né, um outro resultado que a gente teve é que os problemas externalizantes, ou seja, né, que são comportamentos de agressividade, né, impulsividade que o adolescente possa ter, esses comportamentos, eles tiveram influência, sim, dentro do caos no ambiente familiar. Filhinha, eu tenho certeza que o restaurante vai ser maravilhoso, mas não devia trabalhar tanto assim. Esse conceito que está no senso comum, né, de família desestruturada, né, que a gente não gosta, né, como profissionais de saúde, principalmente psicólogos, a gente não gosta desse termo. Por quê? Porque é um termo estigmatizante, né? Dá a entender que existem famílias perfeitas, dá a entender que pessoas, por exemplo, de um nível mais baixo são tudo desestruturado, não tem jeito, né? Dá a entender vários contextos, várias, como é que eu vou dizer assim, me fugiu até um pouco a palavra, mas dá a entender vários conceitos estigmatizantes mesmo, né? Então a gente não gosta desse termo por isso. Sendo que principalmente atrelada à família de condições mais pobres, principalmente de famílias ah, que monoparentais, né, que só tem um pai, só uma mãe, que normalmente é certa família, porque cai tudo nessa vala comum de que toda a família, né, é tudo estruturado, né? Mas qual é a família estruturada? O que é uma família estruturada? Né? Hoje a gente não tem um consenso na literatura, né? Eu sou bisneta de uma pessoa que foi escravizada, né? Então, a minha família, ela tem um círculo social, né, que vem com essas consequências, né, da escravidão muito presente ainda, muito marcante, né, na nossa família. E como a escravidão, ela foi um período tenebroso ali da história e que influenciou pessoas de pele mais escura
e que até hoje influencia, né, e tem uma influência transgeracional aí muito forte, apesar de a gente não parar para pensar nisso, mas tem, né? Um dos pilares que sustentam um país é a lei. A lei não garante justiça, Sr. Gama. Promete que vai fazer de tudo para salvar a vida desse homem. E da minha família também, tanto parte materna quanto parte paterna, eu sou a única pessoa que, né, quis seguir a vida acadêmica, né, de ser cientista. Eu fui a única pessoa que fez um mestrado e a única que está fazendo doutorado. E eu não entendia o porquê, né, desse diploma há pouco tempo. Hoje eu entendo a importância desse diploma. Eu faço questão de dizer, né, que eu vou ser doutora, sim, e que sou mestre, sim, porque esse diploma ele foi muito árduo, né, foi muito difícil, porque a vida acadêmica ela é um ambiente extremamente embranquecido, é um ambiente que te expulsa toda hora, né, de que você não pode estar naquele lugar. Está toda hora dizendo, não é para estar naquele lugar, não é para estar naquele lugar. E eu simplesmente ignorei isso, mesmo tendo uma consciência racial, né, um pouco de consciência racial que hoje está cada vez mais ampla, né? Então, esse ambiente ele é extremamente expulsante, se é que existe essa palavra, né? Ele vai expulsando a gente, né? Não só pela questão da cor, mas principalmente da questão socioeconômica, né? Que, infelizmente, a maioria das pessoas pretas também tem uma interseccionalidade, né? Então, eu tenho essa interseccionalidade de ser mulher, de ser negra e de ter uma família pobre. Então, isso trouxe consequências terríveis, assim, no sentido de que ele adoece a mulher negra que está na academia. Só descobri que eu podia ser cientista, acho que foi na graduação, porque na minha vida, né, os pais dela também de origem pobre, aquela coisa toda, sempre se repete, mas na minha vida eu só via cientista nos livros e era o que eu sempre bato, que eu sempre via, homens brancos, né, fazendo ciência, né, e a maioria hétero, né? Então é só homem branco fazendo ciência e essa que a gente fica assim, meu Deus, aonde que a gente, né? E aí, quando a gente vê uma Jaqueline Góes, assim, falando exatamente o que ela passou, que a gente passa, caramba, é uma alegria, assim, incrível, né? E dizer assim, não, a gente pode ir mais longe, sabe? E se eu pudesse dizer uma coisinha para esses adolescentes, era isso, sabe? De que eles não precisam ficar na sobrevivência pro resto da vida. Não. Vocês não, tudo com planejamento, né? Com estratégia. O Emicida fala muito isso numa música, e é aquilo. Você tem que ser sonhador na prática. Então vamos ter estratégia. Você não vai levar essa vida de merda, entre aspas, né? Já que aqui o vídeo todo. Mas você não vai levar essa vida difícil pro resto da vida. Você vai ter um período. Você vai botar na cabeça, você vai botar no planejamento, que é por um tempo, né? E é só isso que eu queria falar para você, sabe? Se der uma pessoa me ouvir, eu já tô feliz da vida. Que daí já transformou a vida daquela pessoa, sabe? Porque fica a escravidão, a sombra, né? Que é um conceito junguiano que a sociedade coloca na gente, de que a gente não pode, ó, a gente não pode ser nada, a gente não pode ser nada. É muito difícil romper com isso, né? Se não tiver uma pessoa assim dizendo, não, você pode romper com isso, aí sim.